Levante a voz. Consultor Aldo Ramos, com toda a sua experiência aí de Banco do Brasil e consultoria também. Bom dia, Léo Valente, bom dia, Tino, bom dia, ouvintes. Para mim é novamente um prazer estar aqui dando essas dicas financeiras, Léo. E hoje nós vamos falar a respeito de algumas dicas, algumas palavras-chave que nós retiramos aqui do livro Pai Rico, Pai Pobre. Foi um livro que explodiu no Brasil inteiro e que é bom sempre relembrar essas dicas. Antes mesmo, eu fiz um cálculo só para a gente diferenciar a postura de uma pessoa que tem um padrão baixo, de uma pessoa que tem um padrão médio e daquela pessoa que tem aquele perfil de riqueza. Então, Léo, é o seguinte, ó, quando a gente direciona nossas aplicações, né, para alguns ativos, alguns bens, essa coisa toda, e a gente considera como meio por cento, a gente vai ter sempre um perfil conservador. Então, por exemplo, uma pessoa com um padrão baixo que tenha uma aplicação de R$10.000, ela vai pensar apenas em poupança. R$10.000 em poupança, 0,5%, que é o perfil das pessoas conservadoras, vai gerar em 30 anos R$60.000, Léo. Então, essa é a pessoa em 30 anos. Vamos colocar um prazo mais próximo aí, no mês dá quanto? Mais ou menos 10 mil? A pessoa vai ter o que ali? 10 mil aí eu teria que estar fazendo um cálculo para ser bastante exato, mas 0,5%, 10 mil já seria o quê? R$50. R$50. Então você vê que esse é o perfil das pessoas que ainda não são arrojadas, tem receio, tem a questão do risco e segurança, e elas... A caderneta ele conhece, os outros ele não conhece. Não conhece e tal. Aqueles empresários que têm o risco moderado, esse daí ele tem em mente 1% de rentabilidade sobre todo o seu patrimônio. Então, Léo, ele, por exemplo, começa com um negóciozinho dele, R$10.000. Ele vai lá e começa com R$10.000 o negócio. E ele coloca o negócio dele em acompanhamento com 1% de rentabilidade. 1% de rentabilidade ao longo da vida de 30 anos, ele tem R$360.000. Agora, nós vamos falar, Léo, é por isso que a gente tem que ter esse tipo de conhecimento, e agora como essa questão do desemprego tá bastante alto, então a gente tem que mudar a nossa postura de empreendedor, de ser arrojado, de ter coragem. É isso que diferencia o pobre da classe média da classe rica. A classe rica, Léo, ela tem uma postura bem voltada ao empreendedorismo, é aquele que se arrisca, que se atiça. Então, só para você ter uma ideia, R$10.000 tendo uma rentabilidade sobre o patrimônio dele acumulado 2%, gera 12 milhões ao longo de 30 anos, apenas tendo 2% de rentabilidade sobre o patrimônio. Mas hoje em dia não tem alguma aplicação que dê isso, não? Nenhuma. Ele tem que ser empreendedor. No máximo um mercado de ações, 1%, um mercado de ações, sim. Algumas situações de algumas empresas já deram esse 2% de rentabilidade ao mês. Você está falando no caso da pessoa pegar esses 10 mil, fazer o planejamento. Vamos colocar aqui. O cara colocou uma lojinha que ele vai tirar ali pelo menos esses 2% por mês. 2% que eu digo, não é de incluindo o pessoal, prolabora que o pessoal acaba misturando as coisas. É isso que você está falando? Ele é o seguinte, na verdade, quando você coloca um negócio, a gente fala em termos de planejamento financeiro. Certo. Nas empresas fala de DRE, demonstração de resultado de exercício, onde você vai apurar suas receitas e deduzir suas despesas. Geralmente, por exemplo, vamos colocar algum tipo de atividade, autopeças. O cara abre uma autopeça lá, ele coloca bruto, em média, 50% bruto. Só que por isso que você tem que ter o acompanhamento, o planejamento, porque no final vai gerar no máximo sobre o patrimônio dele 2%. 2%, porque esse 50% você está falando da peça, o quanto ele compra e por quanto vai sair. Mas às vezes o pessoal não calcula o aluguel, despesa de funcionário, os impostos, todos os impostos, ICMS, IPI, contribuição sindical. O nosso sócio maior, o governo. Sim. O nosso sócio maior. Léo, deixa eu te dizer assim, o que significa o empreendedor. Quem diria o Wesley Joesley, da JBS, ele é magarefe, começou a vida cortando carne. E quantos bilhões agora quer hoje? Cortar presidente.
Hein? E agora quer cortar o presidente. Mas você vê, as empresas, separando as empresas, por exemplo, no mercado de ações, ela praticamente já voltou o valor das empresas ao momento da denúncia. Então o que a gente fala é o seguinte, ó. Para que o Gorgônio, daqui de Santo Antônio de Jesus, que é proprietário desse prédio, né? Isso que é o exemplo, ele diz o seguinte, ó. Quem tiver medo de dar um passo para trás, jamais vai ser empreendedor. Porque algumas atividades, Léo e ouvinte, no momento, tem alguns momentos de crise. Um momento, por exemplo, como esse, são 2 anos mais ou menos que o empreendedor está passando por dificuldade. Entendeu? Ele fez uns investimentos e ele vai ter que ter o controle o máximo que possível, porque tudo é cíclico, Léo. Então esse é o passo para trás. Muitos empreendedores, industriais, comerciantes estão passando uma certa dificuldade, mas é algo temporário. Logo depois ele vai buscar o quê? A gente sempre diz, na crise tire o R. É esse momento que diferencia, CRI. Então, o empreendedor, no momento da crise, ele busca tirar o R, busca a criatividade e vai superando todas as dificuldades e vai buscando atingir esses 2%. Então, o que a gente sempre diz é o seguinte, ó, qual é a diferença do empresário que não tem tanto conhecimento daquele empresário que tem bastante conhecimento? É justamente isso, porque o empresário moderado, ele não acompanha sistematicamente. Então, tem uma pesquisa do Sebrae, por exemplo, Léo, que 90% dos pequenos empresários não conhecem número. Então, como ele faz as contas tudo de cabeça, ele só consegue ter uma rentabilidade apenas de 1%. Agora, as grandes empresas, por que consegue atingir o percentual de 2% e sair, por exemplo, de R$50 mil, que vamos dizer que foi o caso da turma da JBS, né? Então, se ele tivesse começado apenas com R$50 mil, hoje teria 30 anos depois, 62 milhões. Então, isso é que diferencia. Então, quando você chega a um patamar, Léo, você não pode mais assumir a questão da gestão financeira. Você tem que terceirizar, você tem que buscar o especialista. Então, a média empresa, às vezes, peca por isso, porque não procura o gestor financeiro para acompanhar o fluxo de caixa da empresa e mais a questão da DRE e apurar todos os índices ali, liquidez seca, liquidez geral, inúmeros índices, para que tome a decisão correta. Aldo, nessas consultorias que você faz, quais são as confusões, assim, as distorções mais comuns que o pessoal faz? Está em cima do aluguel, por exemplo, ele diz assim, ó, esse prédio não tenho despesa nenhuma, porque esse prédio é da família, esse prédio é meu. Só que aí tem o seguinte, né? Sim, quanto ele está deixando de ganhar se tivesse alugado? É isso aí, Léo. Então é o seguinte, o que eu tenho acompanhado... O pessoal calcula a gasolina como despesa, mas a depreciação do carro, o pessoal calcula? A depreciação, por exemplo, Léo, eu já tive uma locadora de veículos e tive que sair do ramo, por quê? Porque meus concorrentes não conheciam o custo. Então, o princípio, eu que tenho dado agora acompanhamento a algumas empresas, a maioria das pequenas empresas, Léo, não tem o conhecimento da formação do preço. A formação do preço é colocada de forma aleatória. Não tem o conhecimento. Ou com base no concorrente ou com base só no produto. Tem algumas situações, né, Léo, que a gente sabe que alguns produtos realmente você tem que colocar com base no preço de mercado. Mas tem outros produtos que dá para você fazer a formação do produto. Então, para vocês, meus amigos que estão aí, que é pequeno empresário, tome o curso Formação de Produto Sebrae. O Sebrae tem inúmeros cursos gratuitos que você pode estar buscando esse tipo de formação. Então, tem, eu acho que em média, mais ou menos 10 cursos de gestão financeira. Então, se você quer pular de uma rentabilidade de 1% para 2%, então você vê, o empresário às vezes tem inúmeros atributos, o cara sabe comprar bem, porque diz que o segredo da boa venda, Léo, é a boa compra. Mas se você não tiver um gestor financeiro que apure os números de forma, como você falou, exemplo, às vezes a pessoa tem um imóvel e não embute lá como custo. Ali, se existe aquele imóvel, ele tem que colocar no custo, por exemplo, em média 0,5%. Porque se ele não tivesse naquele empreendimento, aquele imóvel estaria alugado e ele teria, em média, a rentabilidade de 0,5%. A depreciação, como eu te falei, Léo, eu tive que sair do mercado de locadora de veículos, porque o maior custo de locadora de veículos é a depreciação. Chamei meus concorrentes todos para falar sobre formação de custo. Igual, meu amigo, você está comprando um carro aqui com ar-condicionado, a depreciação é de tanto. Então, eu não quero combinar preço, não, mas eu não quero que você inviabilize a minha atividade, porque o veículo, 2 anos depois,
você vai vender por qualquer preço, só que 2 anos depois vai ser suficiente para me deixar fora do mercado. Sim. Então, a questão da depreciação, a questão do investimento em tecnologia, as pessoas também não colocam, Léo. Porque, por exemplo, daquele... como é o nome? Aquelas fitas que você assistia a filme, aquelas fitas. Fita cassete? Sim. Entendeu? Então o indivíduo, ele sabe que o empreendedor, ele tem que estar também atento à tecnologia, à substituição. Que vem reduzir custos. Que vem reduzir custos. Você tem que estar atento. Às vezes você vai numa atividade, ainda ele não está se utilizando. Então, por exemplo, esse mercado, o mercado de Santo Antônio de Jesus, tem que estar se preparando para o mercado de venda via internet. Aos poucos, ele já tem que se habilitar, porque no momento que ele resolver entrar num mercado de venda de produto ao consumidor final através da internet, os grandes já engoliram todo o mercado. Então, você dá um exemplo aqui de eletrodoméstico. Aqui em Santo Antônio de Jesus, por exemplo, o mercado de eletrodoméstico, para os empresários daqui da região, ficou praticamente bastante limitado, porque as grandes redes chegaram com uma visão bastante diferente e tomou conta do mercado. Então, está forçando o pessoal daqui também a se reinventar, né? É isso, então, que a gente sempre diz é justamente isso, Léo. A gente, tanto como pessoa física, o que diferencia, por exemplo, no livro que fala sobre pai rico, pai pobre, é justamente isso. É a sua postura em relação ao risco, à segurança, a sua capacidade de reinventar, o gerenciamento financeiro. Então, como eu te disse, Léo, você sabe que quando você empreender, você em algum momento você vai ter uma situação de que as duplicatas venceram, que você não está conseguindo e tal, mas aí quando você tem uma gestão boa, você vai ao banco, o banco te dá o suporte financeiro. Agora, quando você não tem a gestão financeira, Léo, você vai até o banco de última hora e você vai pegar, por exemplo, o cheque especial, que a gente sempre diz, o cheque especial é para você utilizar numa eventualidade. Você deu um cheque, aí o cara colocou antes da data. Mas tem gente que bota aquele cheque especial como capital de giro. Ele tem que usar todo mês. Então... Aí ele utilizou o capital de giro, ele paga 10%, olha, a rentabilidade dele máxima de um grande empreendedor é 2% sobre o patrimônio. Ele pagando 10%, Léo, a situação dele, a maioria, eu que acompanhei, fui gerente de conta pessoa jurídica ao longo desses 20 e tantos anos, aí como gerente envolvido na pessoa jurídica, a maioria dos empresários que recorreram ao cheque especial, eles afundaram. Aldo, o nosso agradecimento, suas dicas sempre importantes aqui pra gente. A gente pode continuar com essa... Gostei muito dessas dicas de hoje aí, o pessoal de casa também, essas comparações, até porque é dificuldade aí de muita gente. A gente trazer alguns exemplos, principalmente dessa vivência, porque alguns exemplos que você citou, ou que eu citei aqui perguntando, muita gente está vivendo isso em casa também, na sua própria empresa. Na hora que levanta o que está gastando, o custo da empresa, ele diz, não, a esposa aqui, não, porque ela já é da família. Assim, se ela estivesse trabalhando fora, estaria ganhando quanto? Então você tem que colocar lá também. Às vezes o pessoal esquece muito essas coisas, né? Com certeza. Mas vamos falar mais na próxima semana, então. Certo. Na próxima semana, Léo, eu queria dar uma sugestão. A sugestão foi do próprio Toneto. Então, o governo está discutindo a mudança da TJLP para TLP. O que isso vai implicar em relação aos recursos de investimento? Financiamento, o que é isso? Financiamento, taxa de juros longo prazo, que são as taxas utilizadas para financiamento da indústria e da agropecuária. Então, aqui o pessoal da região que utiliza, por exemplo, o Pronaf e outras linhas de crédito, o financiamento da indústria. Quais são as implicações da mudança da TJLP para TLP? E nós vamos ter um reforço em relação ao Pronaf, que foi um pedido feito por Toneto. Levante a voz.